Voltamos, galera. Esse é o momento que nós vamos fazer aquele bate-bola jogo rápido. Vamos pegar todo o material que vocês receberam, que vocês fizeram alguma anotação aí, ó, da primeira aula, porque assim que a gente finalizar, vou deixar vocês fazendo as suas atividades, ok? Então, para a gente entender a aula de agora, a gente vai rever o quê? O que são biomas. Então, nós estamos na aula 1.2. Meu diretor, possível isso, bota aqui, ó, na tela grande para nós, biomas, aula 1.2, e nós estávamos falando sobre o que, professor, em relação aos biomas? Estávamos entendendo aqui, meus queridos, ó, o que é um bioma? Opa! O que é um bioma, né? E quais são os tipos de bioma? Então, olha lá, nós temos um conceito, né, do que é o bioma. Então, bioma é um conjunto de vida, tanto de origem vegetal e animal, que estão agrupados. Mas só que não é... Quando a gente fala animal e vegetal, galera, tem que lembrar que esses biomas também são constituídos por micro-organismos também de origem vegetal e animal, que possibilitam... E esses animais vegetais, macro, micro, tem uma relação muito importante, que eles são considerados bióticos. Tem uma relação muito grande com os fatores abióticos, que são água, o clima, água, clima e temperatura. Água, o clima e a temperatura. Água, clima e temperatura. E as formações geológicas, as rochas, né? O solo. Esses fatores abióticos interagem com esses fatores bióticos, sejam eles os micro-organismos de origem animal e vegetal e os macros. Constituem determinados biomas que apresentam estrutura, propriedades, características que conferem a eles a possibilidade de surgir, manter e ainda continuar propagando, difundindo as suas características que têm determinadas peculiaridades. Determinados exemplares de origem animal e vegetal que você só encontra onde? Em biomas amazônicos, caatinga, cerrado, mata atlântica, pampas e pantanal. Professor, nós vimos as propriedades desses biomas, alguns exemplos dos fatores bióticos e abióticos existentes nesse bioma. Mas qual a importância de a gente ter visto isso na aula? Porque o estado de Rondônia está no bioma amazônico, que nas próximas aulas nós vamos ver as suas peculiaridades. Esse bioma ele é constituído por ecossistemas diferentes. Esse bioma é constituído por ecossistemas. Esses ecossistemas têm regiões que a gente chama de biotas. As biotas são formadas por diferentes habitats. Habitats de quê? De animais, de vegetais, de micro-organismos. Por que é importante a gente entender essa estrutura? Porque o estado de Rondônia, ele é formado, ele foi constituído, ele foi estruturado por imigrantes de outros biomas. Esses imigrantes trouxeram com eles uma carga de conhecimento da atividade agrícola, da atividade pecuária e também da atividade florestal. No que tange o quê, professor? Observar a estrutura de determinadas florestas, de determinados biotas, de determinados habitats que fazem parte ali de um ecossistema específico
do bioma deles. Então, eles trouxeram isso, eles analisam a estrutura daquele local, olham qual é o potencial e faz a interação da atividade pecuária, da atividade agrícola dentro daquela região florestal, de forma a possibilitar você potencializar determinadas atividades agropecuárias florestais, nós vamos ver quais são elas depois, de forma ecológica, de forma consciente. É disso que trata a NBAZ do terceiro ano. E para que a gente possa nos conscientizar, e não é só na área da alimentação, é na área também da medicina. Muitas estruturas, moléculas, drogas, muitas drogas que são utilizadas na medicina, muitas das propriedades medicinais que são utilizadas na biotecnologia, aí não é mais só na área da saúde, também é na área da inovação, né? Vacina, também bem-estar animal, controle de pragas, porque a gente fala de doença, saúde, mas controle de doenças exógenas, doenças endógenas, né? Que auxiliam nesse processo econômico do nosso país. Então, como realizar esse processo? Então, qual é a aula, a primeira aula da NBAZ? Como se trata de floresta, o pano, né? O pano de fundo já são as atividades, mas o primordial são essas atividades, é você compreender qual é o potencial de uma determinada área florestal e até onde nós podemos realizar o processo de potencializar aquele produto nativo, não deixando de fora, colocando nas suas devidas proporções as atividades pecuárias e as atividades agrícolas, dentro dessa atividade florestal. Então, quando a gente fala sobre essas estruturas, temos que conhecer primeiro as estruturas que formam, as estruturas da onde as pessoas que aqui estão no estado de Rondônia, como elas trouxeram, como ocorreu esse processo dinâmico de transformação, tá bom? Agora, vou deixar vocês aí, ó, com as atividades. Daqui a pouco eu volto para fazer as correções com vocês. Boas atividades, galera. E aí, como é que foram as atividades? Ó, lembrando que o processo aqui no terceiro ano, hoje é o nosso primeiro dia, nossa primeira aula, mas lembrando que no terceiro ano não é muito diferente lá do primeiro e do segundo. Então você já conhece como é que é a dinâmica, né? Finalizou as atividades de vocês, agora nós vamos fazer as correções, sanar as dúvidas que possam ter surgido durante as respostas. E é muito simples. Primeiro nós vamos colocar aí a pergunta e vamos colocar depois a resposta. Aí eu vou fazer um comentário da resposta. Durante o comentário da resposta, o que você vai perceber? Professor, não está com as mesmas palavras, mas a gente vai ver que contempla a resposta. O que não pode faltar é o quê, pessoal? São os termos técnicos. O que nós já aprendemos lá no primeiro e segundo ano, que eu espero que não aconteça agora no terceiro, é o quê? Muitas vezes o estudante, ele descreve o termo técnico e não usa o termo. Então, está errado? Não. O que a gente pede é o quê? Que ele coloque entre parênteses o termo técnico aonde ele descreveu. Dessa forma, ele cria essa familiarização com o termo técnico, fazendo com que na hora lá da avaliação, essa dinâmica de pôr o seu pensamento em escrita seja favorecida, tá bom? Então, durante o comentário, se você perceber, nossa, mas o que eu escrevi é a mesma coisa, o que está diferente é que ele colocou um termo técnico aí. Então, você vê aonde você descreveu o significado do termo técnico, coloque entre parênteses, tá bom? Claro que durante a explanação, se tiver alguma dúvida, a gente vai lá na lâmina, só para sanar mesmo se era aquilo. Na tela, meu diretor.
Olha aí, ó, primeira questão. Segundo o IBGE, como podemos conceituar bioma? Então, olha aí, pessoal, o que é o bioma? O bioma é um conjunto de vida. Que vida, pessoal? Vida de origem animal e vegetal. Dentro dessa palavra animal e vegetal, tem embutida nela várias coisas. O quê? Fatores. Esses animais, esses vegetais, eles adivinham, eles advêm. Esses animais vegetais que constituem esse conjunto de seres vivos, advém da formação da interação entre fatores bióticos e abióticos, de micro-organismos de origem animal e vegetal. Dos fatores abióticos, temperatura, clima, solo, água, ao ar, que eu havia esquecido. Então, quando a gente coloca um conjunto de vida vegetal e animal, está embutido todas essas propriedades, constituído pelo agrupamento do tipo de vegetação contínuo. O que é essa palavra contínua? Que mantém a sua hereditariedade, mantém contínuo. Alguém está realizando, sem ser um homem. Alguma interação ocorre que mantém esse processo de diversidade, o que, professor? Vegetal, e que podem também ser identificadas como níveis regionais em condições geológicas, porque também ocorre o processo da formação geológica, se são acidentados, se são planos, se ocorre a formação de vales e climas semelhantes. Essas regiões distintas, esses biomas distintos, podem sim apresentar climas que são semelhantes, mas sofrem o mesmo processo da formação do quê? Da paisagem. Resultando, em uma diversidade da flora e da fauna, que são próprias, tá bom? Questão de número 2. Quais são os biomas no Brasil? Aí, ó, pessoal, aqui só, como pergunta, só para citar, não há necessidade de você discriminar cada um deles. Então, nós temos aí o bioma amazônico, Amazônia, o bioma amazônico, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. 6, né? O que são hotspots? Aí, ó, o termo hotspots de biodiversidade, lembra bem? Tem vários significados dependendo do quê? Dependendo do local, do ambiente. A gente está falando de uma biodiversidade. Hotspots de biodiversidade é definido como áreas florestais tropicais que abrigam uma grande concentração de espécies. Quando fala em espécies, nós estamos falando não só de micro-organismos de origem animal e vegetal, como alto grau de endemismo, quer dizer, só aparece ali, é específico, é nativo daquela determinada região e que estão sob grande ameaça. Por quê? Porque qualquer alteração em outras estruturas que elas fazem em relação a uma interação podem estar em grande ameaça. Então, se eu tenho um grupo de animais que é endêmico, tipo micro-leão dourado, ele é endêmico de uma determinada região. Ah, mas eu não estou atacando ele em si, mas eu estou atacando algo que ele necessita para sobreviver, como sua forma de reprodução, sua forma de alimentação, sua forma de proliferar, até o que ele come, porque os não é símios, né, Jefferson? Mas determinados animais, eles mesmos colaboram com o processo de manutenção da sua nutrição. Tem determinados grupos de macacos
que eles sobem, né, vão lá no alto da árvore e eles fazem uma localização geográfica com o padrão das copas das árvores. Determinados animais são coevoluídos para que consigam realizar seu processo não só de reprodução, mas seu processo de desenvolvimento com uma determinada outra espécie. Então, quando aquela espécie sofre algo, ela pode interferir nas atividades de outras espécies quando são endêmicas. Esse é o significado de hotspots. Questão de número 4. Esquematize os biomas brasileiros em suas respectivas regiões geográficas. Pessoal, aí é só pegar o mapa, né, do Brasil, e só caracterizar, ó, o bioma amazônico, o bioma da Caatinga, Cerrado, Pantanal, bioma Mata Atlântica e o Pampas. Professor, essa questão é muito importante, pessoal, por quê? Nós estamos aqui, ó, bem nessa regiãozinha aqui. Tá? E nós estamos no bioma amazônico, que tem constituído nele, no bioma amazônico, aonde? Do bioma amazônico? Na Amazônia Ocidental, que é constituído por um determinado ecossistema. Esse ecossistema é bem diferente, tá, do restante do bioma amazônico. Aí que está o negócio. Só que mesmo isso, nós vamos ver o que é o ecossistema, o que são os habitats, a biota. Só que nós recebemos migrantes de diferentes biomas. E daqui também. E nós, é inato do estado de Rondônia determinadas atividades agropecuárias que foram forjadas, consolidadas pela migração de indivíduos de diferentes biomas. Por isso que é importante, porque o terceiro ano é compreender como você pegar uma área florestal da sua propriedade e caracterizá-la, fazer uma caracterização de que sistema SAFs ela pertence. Vamos lá para a questão 5. Esquematize os dois biomas brasileiros de maior área geográfica e destaque suas principais características. Ah, agora sim. Olha aí, ó. O bioma amazônico é um dos maiores, né? E tem como característica a maior bacia hidrográfica do mundo, além de ocupar um grande território, destaca-se pelo número de espécies equivalente à metade de todas as espécies do planeta, aproximadamente. Então, no bioma amazônico, vamos ver as nossas peculiaridades, não só na área, né, na alimentação, na área de mineralização, minerais, farmacológicas, farmacêuticas e indústria. E qual é a outra, professor? Cerrado. Né? Destaca-se por um grande processo de endemismo e perda rápida da vegetação. A principal característica da vegetação dessa região são árvores de troncos retorcidos e cascos grossos. Então, esses aí são os dois maiores biomas que nós temos aí e tem características geográficas distintas. Tá bom? Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizamos agora essa nossa primeira aula. E ó, não veja a hora da gente se encontrar, tá? Um abraço a todos os professores presenciais e os nossos queridos estudantes. Tchau e até a próxima.